Boa tarde, queridos todos. Eu e o meu unicórnio ali atrás damos-vos as boas-vindas e quero vos dizer que fico muito sensibilizado pela adesão, pelo interesse, pela vontade de participar, assim, a partir de um anúncio de última hora, na sessão de hoje, contextualizando o webinar a que chamamos Sidereus Núncios, que significa o mensageiro das estrelas. É um webinar que fazemos mensalmente para a minha comunidade do Patreon e onde escolhemos, ou eu escolho, ou alguém escolhe e me comunica pelo chakra da moleirinha, hum, que tema da atualidade astrológica e energética podemos tratar no interesse de quem nos acompanha e de quem nos apoia e de quem se interessa e de quem se junta. E aconteceu que, por um qualquer motivo, na divulgação do link para aceder à sessão de hoje, o link foi parar a mais pessoas do que era suposto. E para quem é que era suposto? Era suposto ser para um grupo restrito de pessoas que pagam para ter este webinar. Ou seja, que pagam uma mensalidade que lhes dá acesso a alguns privilégios, e um dos privilégios ou benefícios ou contrapartidas específicas dessa mensalidade é terem acesso à gravação e a estarem em direto nos webinars do Sidereus Núncios, que é uma das várias rubricas que nós desenvolvemos, vou dizer que nós implementamos, que nós desenvolvemos aqui nesta comunidade, onde fazemos muito serviço para a comunidade e onde fazemos muitos conteúdos que são exclusivos para quem nos subscreve. Ora, como nós estamos sempre atentos aos sinais da vida e aos nossos próprios impulsos criativos, vamos dizer aos nossos próprios impulsos, quanto mais não seja para reconhecer que não são criativos, que são só impulsos, nós tomamos isso como o facto de isto ter ido parar a mais pessoas do que era suposto, pelo menos na nossa percepção limitada, na nossa crença, no nosso contrato social de que isto é um privilégio exclusivo destas pessoas, e de repente tomámos isto como um sinal que seria para abrir isto a uma comunidade maior. Mas entendam, isto aconteceu há menos de meia dúzia de horas. Foi há bocadinho. Eu faria este webinar de qualquer maneira para um grupo muito restrito e assim tenho o privilégio, a honra, a oportunidade de poder oferecer isto a mais pessoas. E repito, e antes que avancemos, repito, comove-me extraordinariamente ver a prontidão, a rapidez, a diligência, a vontade. Eu vou fantasiar e supor o entusiasmo com que se juntam para esta sessão e vou situar-nos a todos. Eu não assumo que todos sejamos um público hum, astrológico ou astrologicamente deformado. Eu ia dizer, é tão tentador dizer um público astrologicamente informado, mas eu prefiro dizer, porque eu sou um provocador e gosto de pôr as pessoas a pensarem, quanto mais não seja porque eu gosto e, portanto, acho que toda a gente havia de gostar também, há de gostar também, provavelmente gostará também. Um, eu não vou assumir que nós somos todos aqui um público astrologicamente deformado. Então vou contextualizar-nos. O contexto é este. Nós estamos individualmente e coletivamente, como sociedade, como indivíduos, mas mais do que isso, como humanidade, a viver tempos efetivamente únicos, inéditos, históricos. E nós podemos dizer, com toda a justiça e legitimidade e lógica, podemos dizer isso é verdade sempre, porque nós estamos sempre a viver um momento novo. E só se estivermos extraordinariamente presos da memória, ou a depender do passado, sei lá, como os museus ou as lojas de antiguidades,
para viver, é que nós não estamos sempre a viver um momento novo. Então, sim, de certa maneira, nós estamos sempre a viver um momento novo e é sempre legítimo dizermos que estamos a viver um momento único, inédito. Claro, porque agora nunca aconteceu antes. É evidente. Nem eu, a pessoa que experiencia o agora, era o que era agora. Eu não era o que sou agora, até agora, assim como daqui a um bocadinho, vou ser como dizia o Heraclito, o filósofo pré-socrático, que nós não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, evidentemente. Nem o rio é o mesmo, nem a água é a mesma, nem nós próprios somos os mesmos. Então é sempre plausível, e não se percam, porque isto nem sequer é o importante, isto nem sequer é o importante ainda, é impossível, é impossível que o momento novo não seja inédito, e é totalmente plausível e lógico, e justificável e justificado, e evidente dizermos este momento é novo. Mas nós temos muitas e boas razões astrológicas para dizermos que isto é um momento e uma fase nova. E sem massacrar as pessoas com coisas que eu ando a dizer desde há meses ou anos, eu vou situar este novo muito rapidamente, dizendo assim: os planetas lentos que na astrologia cartografam a evolução da consciência humana e que se referem à humanidade como um todo, estes planetas lentos são Urano, que precisa de 84 anos para dar uma volta ao zodíaco, Neptuno, que precisa do zodíaco, e Plutão, que precisa de sensivelmente 250 anos para dar uma volta ao zodíaco. Estes três planetas, que são o que nós em astrologia conhecemos e chamamos de planetas lentos ou planetas transpessoais ou planetas das oitavas, que são os planetas a que o Dane Rudhyar, que foi o pai, o fundador, o precursor da astrologia humanista moderna, psicológica, transpessoal, que nós fazemos largamente hoje em dia no Ocidente, o Dane Rudhyar dizia que os planetas lentos são os mensageiros da galáctica, portanto, trazem notícias e mensagens, são eles próprios sidereus núncios, não é? Ou siderenúncio, porque trazem eles próprios notícias, mensagens, vibrações, qualidades, propostas novas da inteligência cósmica para o nosso sistema, para o sistema solar e particularmente para o terceiro calhau a contar do Sol, que é o planeta Terra, que é o planeta Escola, onde nós encarnamos, para parafrasear o Fernando Pessoa, ou por castigo ou por missão. É verdade que ele dizia isto a propósito de Portugal, mas de certa maneira nós podemos também aplicar isto à experiência de virmos ao planeta Terra, que é um planeta de aprendizagem e de, e de crescimento. Crescimento em termos de consciência. Não é crescimento para os lados ou ver quem é que sai da encarnação com o carrinho de compras mais cheio, tendo gasto mais dinheiro, acumulado mais poder, sucesso, reconhecimentos ou likes no Facebook. Não é esse o sentido da vida. Nós vimos ao planeta para. A palavra é tão fácil e tão suspeita de tantas perversões no seu uso para evoluir. Então, o facto de encarnarmos neste planeta, ou por castigo, estou a parafrasear o nosso poeta o Fernando Pessoa, ou por missão, significa que até que compreendamos o propósito de termos vindo encarnado, de termos encarnado, o propósito, até descobrirmos um propósito, a vida é largamente sofrimento sem sentido, porque nos prepara para qualquer coisa. Por isso também é legítimo dizermos que há dois, isto é só a repetição de uma frase, de um chavão, um diálogo do, sei lá, das redes sociais, do senso comum, que eu vou usar aqui, que é há dois momentos importantes na vida de uma pessoa.
O primeiro é quando nasce e o segundo é quando descobre para quê. Bom, então, isto para dizer que nós temos, do ponto de vista da cartografia que a astrologia faz, da evolução da consciência, nós temos três planetas que são os mais distantes, os do sistema solar, os que estão mais distantes do. Muito bem-vindos, queridos todos. Obrigado eu pela vossa presença. Agradeço-vos e continuo a minha linha de raciocínio porque não posso perdê-la. Preciso seguir o fluxo da minha própria intuição. Eu não estou a ler, estou em direto, estou em improviso e estou a ser guiado pela minha própria intuição. Então, deixa-me continuar. Temos então, conforme cartografado pela astrologia, nós temos as frequências, a vibração, as qualidades próprias destes três planetas que estão mais distantes do Sol, no nosso sistema solar, que são aqueles que fazem a ligação com o que está para lá do sistema solar, ou se quiserem, que fazem a ligação com o mistério, o infinito, a infinitude, o invisível, o que está para lá do conhecido ou do nosso próprio sistema solar. A fazer a ligação e a ponte e a separação entre os planetas lentos, este Urano que demora 84 anos a dar uma volta ao Sol, este Neptuno que demora 165 anos a dar uma volta ao Sol, ou este Plutão que demora 250 anos a dar uma volta ao Sol. A ligar a esses três planetas e a separá-los em simultâneo daquilo que são os planetas visíveis a olho nu no nosso sistema solar, temos o planeta Saturno, que é o que faz a ligação, é o guardião deste umbral entre o que é conhecido, socialmente aceite, civilizacionalmente real, concreto, assumido, estável. Saturno é o planeta do establishment, do status quo, do estado das coisas, das leis, das regras, dos limites, da organização cultural, da organização social, das formas como as pessoas, a humanidade, as sociedades se organizam. Então Saturno é este planeta que, até pelo simbolismo dos seus próprios anéis, representa aquilo que contém a ordem nas nossas vidas e que a defende e protege, e ao mesmo tempo, obrigado, querida Filipa, a portagem entre o mundo do visível, do conhecido, do aceite, do que já se materializou, do que tem forma, do que é aceitável, do que é compreensido, do que é cognoscível, além de conhecido, e daquilo que não é e que está representado pelas frequências e pelas energias e pelas oitavas destes planetas mais lentos. Isto para dizer o quê? Que nós estamos a viver uma fase que, do ponto de vista astrológico, é totalmente e radicalmente nova, diferente e disruptiva relativamente ao que temos tido nos últimos anos e nas últimas décadas. Porquê? Porque no espaço de muito pouco tempo mesmo, todos estes planetas lentos não só mudam de signos praticamente em simultâneo, como mudam de signos para signos novos que têm em comum o facto de serem signos de fogo e de ar. E nós temos sido dominados pelos trânsitos, e não é dominados no sentido de controlados, é nós temos sido. A nossa experiência tem sido qualificada, ou melhor descrita, pela frequência, pela energia. Eu espero que isto não aliene alguns de nós, é a minha maneira de me expressar, pela frequência ou pela energia destes planetas lentos em signos de água e de terra. E quando os planetas lentos mudam para fogo e para ar, trazem consigo a energia do novo, daquilo que se levanta, porque o ar e o fogo são elementos
que levitam e que se projetam para fora, para a frente e para o futuro. Ora, nós temos tido, no espaço de muito pouco tempo, a mudança de Plutão de Capricórnio para Aquário. É muito recente. Nós tivemos a mudança no dia 26 de janeiro deste ano de Neptuno, que saiu de Peixes e entrou em Carneiro. Tivemos a mudança de Saturno, no dia 14 de fevereiro, portanto faz agora uma semana ou pouco mais, 10 dias, 11 dias, 9 dias, de Saturno, que ao fim de 30 anos voltou a entrar em Carneiro. Neptuno voltou a entrar em Carneiro ao fim de 165. Neptuno e Saturno, ao entrarem em Carneiro, encontraram-se ambos no grau zero de Carneiro, que é o início do zodíaco e é o início completamente de um novo ciclo de manifestação. Zero de Carneiro é o 00000, é começar algo de novo, algo inédito, algo sem história, algo sem percurso, algo sem referências, algo sem trajetos anteriormente cumpridos ou conhecidos, o que significa que, nem que fosse pela entrada simultânea de Saturno e de Neptuno em Carneiro, nós já estaríamos num capítulo, mais do que num capítulo, nós já estaríamos a falar do início de um livro completamente novo, mais do que um capítulo, de um filme completamente novo, mais do que um capítulo, de uma nova peça, um novo enredo completamente novo, que está por ser escrito. Que está por ser escrito. Além disto, também temos que, em abril, ao redor de 25 de abril, o planeta Urano, o tal que demora 84 anos a dar uma volta ao zodíaco e que, portanto, passa em média 7 anos em cada signo do zodíaco, Urano também muda de signo. Então, em muito pouco tempo, Plutão muda de signo, Saturno e Neptuno mudam de signo e Urano mudam de signo, o que significa que entre novembro de 2024, que foi a entrada de Plutão em Aquário, janeiro, fevereiro de 2026 e abril de 2026, há uma mudança energética tremenda sobre a qual há muita gente a falar, há muita gente a escrever. Eu tenho vários vídeos no YouTube disponíveis sobre isso, para os quais remeto ou convido, encaminho quem quiser pesquisar e explorar isso. Tenho webinars gravados à venda, coisas mais específicas e mais aprofundadas sobre tudo isto. Tudo isto está disponível. Eu quero focar-me aqui hoje e depois eu vou dizer desta introdução, também dando algum tempo e alguma margem para que mais de nós pudessem juntar-se. Tendo feito esta pequena introdução, eu quero dizer-vos sobre o que é que quero focar-me hoje e não sendo capaz de me abstrair do facto de que temos aqui muitas pessoas e amigos, família das estrelas vinda de fora da comunidade e do circuito habitual, ao contrário de estar a trabalhar para umas poucas dúzias de pessoas, estamos no momento mais de 220 pessoas online, portanto, não sendo eu capaz de me abstrair, que estou a falar para um público muito mais heterogéneo, diverso, muito mais complexo, de certa maneira, eu vou fazer de conta, tanto quanto consigo, se é que isto é possível e não apenas uma aberração intelectual, vou fazer de conta que estou a fazer o meu Sidereus Núncios mensal e vou pegar no tema que eu quero explorar com vocês e sobre o qual eu quero partilhar eu vou dizer a minha miopia, porque qualquer forma de percepção é uma forma de miopia. Tudo o que eu percebo e que eu torno claro aqui implica que tudo aquilo que eu não percebo e ao qual eu não dou atenção ou que não tiro, não atribuo clareza, me passo ao lado. Portanto, qualquer forma de lucidez é uma forma de miopia. Então, eu quero partilhar convosco a minha miopia, que nasce do facto de eu estar a pegar num aspecto particular, um aspecto concreto, uma fatia, um dos ingredientes do que estamos a viver como humanidade e sobre o qual eu tenho vindo a escrever muito desde 2017. O meu texto seminal sobre isso chama-se Uma Visão do Futuro. Foi escrito em dezembro de 2017 e começa assim.
Começava assim: em maio de 2026, um novo horizonte comum desponta perante a humanidade. Os planetas lentos entraram todos em signos novos e nós estamos a viver uma mudança civilizacional tremenda e inédita. Então nós estamos neste espaço limiar de transição entre o que conhecemos e o que foi e o que fomos, as vidas que tivemos e aquilo que está a pedir para vir a ser vivido, para vir a ser experimentado, para vir a ser criado. E eu não me canso de cartografar estes tempos como os tempos em que uma vida velha se dissolve e encerra e chega ao fim. E há muitas formas disto acontecer. Coisas que deixam de nos interessar, relações que deixam de funcionar, empregos que deixam de existir, maneiras de ver que deixam de ser como foram, interesses que perdem o seu magnetismo, objetivos que perdem o seu magnetismo e, ao mesmo tempo, novas coisas que nos chamam, novos anseios, novos apelos, insatisfação, mudanças forçadas, mortes, despedidas, despedimentos, demissões, renegociação de acordos, denúncia de acordos, mudanças de casa, ideias, vontades de novos projetos, ideias, vontades de terminar com os projetos antigos, de nos libertarmos de compromissos, prisões, expectativas que nos aprisionaram, de nos dedicarmos a novas coisas, e está tudo a fervilhar à chacã, a cada um consoante o seu próprio karma, a sua própria natureza, o seu próprio caminho, o seu próprio mapa astrológico, o seu próprio destino, o seu próprio Sol, o seu próprio Marte, os seus próprios planetas, a sua própria consciência, a sua própria constelação de origem, sei lá eu, quem é que veio das Pleiades, quem é que veio de Sírios, quem é que veio de outros sítios da galáxia. Isto é tudo tão imenso, sei lá eu, mas de uma forma comum a todos. Nós estamos todos a fechar existências que, não sendo necessariamente satisfatórias, pelo menos são conhecidas e familiares e seguras. E, de certa maneira, nós estamos a viver tempos caracterizados muito, muito, muito pela energia de Saturno e Neptuno em Carneiro, que nos exigem uma extraordinária coragem para vivermos de uma forma íntegra, fiéis ao nosso coração e com a coragem de arriscar, a coragem de viver, a coragem de experimentar e a coragem de dizermos sim a algo que é um impulso, ou uma visão, ou um apelo, ou uma insatisfação, ou a reposição de uma verdade interior e que não é necessariamente um não ao que há, ao que foi, ao que tivemos, ao que escolhemos no passado, mas que provavelmente exige que nos reinventemos, que nos reposicionemos e que nos possamos assumir de outra maneira perante o nosso próprio coração, antes de mais, e por consequência perante os outros. Então, como é que eu vou pegar no tema? Eu vou pegar no tema assim. Eu vou assumir que durante os últimos 15 anos de Neptuno a passar em Peixes, vamos situar-nos em abril de 2011. Em abril de 2011 foi quando Neptuno entrou em Peixes e começou a ensinar-nos alguma coisa. Mais tarde, bastante mais tarde, na verdade, em março de 2023, Saturno entrou em Peixes. E desde março de 2023, Saturno e Neptuno têm funcionado como uma dupla que nos tem obrigado, convidado, permitido aprender uma série de coisas, descobrir uma série de coisas e sofrer com certos propósitos em mente.
E ao entrarem em Carneiro, estes mesmos planetas que entraram em Carneiro, vejam, um demora 165 anos. Querida Ana Mestrinho, acabou de chegar, chegou muito a tempo, porque isto agora foi, até agora foi aquecimento e contexto. Estamos a dizer que desde 2011, Neptuno em Peixes e em simultâneo, desde 2023, desde dia 7 de março de 2023, Saturno entrou em Peixes e que estes dois em conjunto funcionaram como mestres das nossas consciências, convidando-nos, obrigando-nos a conquistar, a fazer certas realizações, certas conquistas de consciência, e por causa da ação conjunta de Saturno e Neptuno em Peixes, a sofrermos de tantas maneiras, experiências de desilusão, de desapontamento, de despedida, de dissolução, de desapego, de abertura de coração, de humildade. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, durante estes últimos anos, estes últimos 15 anos e os últimos 3 destes 15 em particular, da perspectiva de Saturno e Neptuno, que estiveram em Peixes, eles estiveram a preparar-nos através das suas aprendizagens específicas, e que eu vou falar delas de seguida, estiveram a preparar-nos para uma nova vida e para uma nova fase, para a possibilidade de começar de novo, começar diferente, começar uma coisa nova e começar a partir de um outro lugar em nós. E, portanto, ao entrarem e vejam no espaço muito curto de 15 dias ou 3 semanas, Neptuno entrou em Carneiro a 26 de janeiro deste ano, foi há um mês, nem tanto, faz amanhã um mês, e Saturno entrou em Carneiro no dia 14 de fevereiro, faz amanhã 11 dias. Neptuno vai estar aqui 13 ou 14 anos, Saturno vai estar aqui 2 ou 3, o que significa que nós estamos a sair da aprendizagem de Saturno-Neptuno em Peixes, acompanham-me, e estamos entrados, recém-entrados, nas aprendizagens de Saturno-Neptuno em Carneiro. Ora, em virtude disto, eu estou mesmo quase a terminar esta introdução e a dedicar-me àquilo que é o essencial da nossa sessão de hoje. Temos tempo, relaxem, confiem no Papisso. O Papisso é o meu nome profissional, sou o professor Papisso. Temos tempo. O que eu quero dizer é que nós estamos a emergir, deste ponto de vista, de um processo de extraordinária aprendizagem através de Saturno e Neptuno em Peixes, como condição prévia e preparação para as próximas aprendizagens, que são testes representados por Saturno, Neptuno, em Carneiro. Então, como é que eu chamaria a sessão que oficialmente começamos agora, ou no Edgar, ao fim de meia hora, parece impossível? Como é que eu chamaria à sessão de hoje do Sidereus Núncios, para a qual convidei toda a gente a fazer de conta que fazemos todos parte desta comunidade paga e que tem acesso ao webinar que mensalmente aqui é feito. Eu chamaria a esta sessão as prendas de Saturno e Neptuno em Peixes, que é o meu convite a que reconheçam, a que cada um de nós aqui hoje possa reconhecer na sua própria caminhada recente, na sua própria vida, nas suas aprendizagens, na sua experiência, no seu passado recente ou no seu passado dos últimos meses, dos últimos 3 anos, dos últimos 15 anos, da sua vida inteira até recentemente, até agora, até anteontem, até hoje à tarde, até este momento, vocês possam reconhecer e tomar nas mãos pelo menos algumas destas prendas que eu assumo, que eu acredito que Saturno e Neptuno em Peixes nos vieram oferecer.
É por este motivo também que estes círculos de cura que eu tenho estado a fazer, fizemos agora um no Porto, fizemos agora um em Lisboa, vamos fazer agora mais um em Lisboa no dia 28, depois não temos mais nada previsto e não é para vos vender círculos de cura. Tem sido o enfoque, tem sido olharmos para o que foram os anos de Saturno e Neptuno nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas relações, na nossa consciência, no nosso coração, na nossa sociedade, nos nossos compromissos, nas nossas relações e o que será Saturno, Neptuno em Carneiro, o que é que exige de nós? Então, para já, e o mais ambicioso, é que possamos, em conjunto, daqui em frente, avançarmos para estas. Isto é só uma conveniência minha para ajudar a nossa mente a funcionar e organizar-se. Eu elenquei 20 prendas de Saturno e Neptuno em peixes e vou partilhá-las convosco. E dependendo do tempo, se houver tempo e de como eu sinta a energia, não só a energia que eu sinto, oh, I'm so psychic, a energia que eu sinto aqui, mas também a minha própria energia pessoal, consoante a energia esteja no final das 20 prendas, talvez possamos avançar para as prendas próximas que são as tarefas, os desafios, as aprendizagens de Saturno e Neptuno em Carneiro. Mas para essas temos tempo, para essas temos muito tempo, porque ainda agora começaram os trânsitos de Saturno e Neptuno em Carneiro. Saturno vai lá passar 2 anos e meio e Neptuno vai lá passar 14. Por isso, se não for hoje, é no próximo. Se não for aqui, é no círculo de cura. Se não for este mês, é para o próximo ou para o outro. Eu hei de ter oportunidade de oferecer a minha miopia a quem tenha esse interesse e quiser. Vamos então, este é o momento. No retiro, eu não vou falar sobre isto, Raquel. O retiro é sobre relacionamentos, psicologia junguiana, consciência, ânimos, ânima, os parceiros invisíveis que transportamos dentro de nós, a astrologia relacional, sinastrias, compostos, o que é que os planetas querem dizer em relação, nas relações, mitos relacionais, etc. No retiro, o meu amor, não vou abordar este tema. 20 prendas de Saturno e Neptuno em peixes. Vamos a isto? Alguém quer dar joinha querendo dizer estou pronto? Foi para isso que eu cheguei aqui há 33 minutos atrás. Obrigado. Anda lá. Bom, então eu organizei isto assim porque como eu não consigo ouvir-me a repetir as coisas e ainda e não tenho paciência para me ouvir a repetir coisas. É a mesma coisa quando ouço pessoas outras a repetir as coisas que ouviram da minha boca. Isso então ainda me encanita mais. Não é porque eu tenha nada contra as pessoas, é porque eu odeio ideias repetidas. As ideias, para mim, têm que ser novas, renovadas, intuídas, reinventadas, embrulhadas de outra maneira. Então eu estou sempre à procura de maneiras novas, basicamente de dizer aquilo que é evidente e do qual não podemos escapar muito. Então, o que eu fiz foi elencar 20 prendas que nós temos andado a aprender. São prendas que é suposto termos recolhido, pelo menos algumas delas, no nosso sapatinho, como no Natal, de modo a estarmos melhor preparados para os anos que aí vêm, que exigem integridade, coragem, amor próprio, autonomia, independência e outras coisas das quais falaremos, ou hoje, ou noutra altura, quando falarmos de Saturno e Neptuno em Carneiro. Como tudo o que é Carneiro, logo vemos quando é que isso se dá e o que é que acontece. Certo é que vamos falar das 20 prendas de Saturno e Neptuno em peixes, aquelas que é suposto já termos sido capazes de reconhecer e desembrulhar. E se não fomos até agora, eu espero que as legendas que eu estou aqui a fazer, porque eu só estou a fazer legendas, que as legendas que aqui vou fazer convosco, contigo,
te possam ajudar a reconhecer. Então, para te dizer, como eu não me aguento ouvir a mim próprio dizer as mesmas coisas, eu não vou dizer o que tenho dito nos últimos círculos de cura. Reinventei a maneira de olhar para as prendas de Saturno em Peixes e fiz mais do que isso. Transformei cada prenda também numa espécie de mantra, numa frase simples, que pode ser que tu te reconheças, te identifiques e queiras aproveitar e ficar com ela, para te recordares a ti próprio, para reconheceres o quão mais sábio és hoje do que eras antes de 2011 e ainda mais antes de 2023. Primeiro, primeira prenda de Saturno e Neptuno em Peixes. O fim das ilusões confortáveis. Aprendemos, por exemplo, que espiritualidade não é fuga. Fantasias românticas, salvadores, gurus, autoridades, governantes, ídolos, projeções que começaram a cair. O mantra é: nem tudo o que me encantava era verdade. E eu quero convidar-te a reconheceres a eventual desilusão como uma libertação. Segunda prenda de Saturno e Neptuno em Peixes, o discernimento espiritual. Nem toda a intuição ou feeling ou fantasia é verdade, nem toda a emoção vem de um lugar luminoso. E nós tivemos de aprender a filtrar muito sobre a nossa natureza emocional. Tivemos de nos tornar sábios e com capacidade de discernimento de coisas muito subtis. E o mantra pode ser, por exemplo, sentir não basta. É preciso discernir. Porque vamos convir intuição ou feeling sem estrutura, ou sem objetividade, ou sem lucidez, torna-se confusão. Terceira prenda. O som está muito baixo. Eu espero que me consigam ouvir, porque mais alto que isto, só se eu gritar. Terceira prenda de Saturno Neptuno em Peixes. Limites energéticos. Ter compaixão não é ser capacho, não é absorver tudo. E nós temos de aprender a reconhecer e a dizer: isto não é meu. Ou como diz o outro provérbio: not my circus, not my monkeys. Não é o meu circo e não são os meus macacos. Saturno, especialmente em Peixes, uma coisa é ser compassivo, outra coisa é ser bonzinho, outra coisa é ser parvo. Uma coisa é ser solidário, outra coisa é ser comido vivo pelas pessoas ou pelas situações que eu quero salvar. Donde o mantra compaixão não é absorção. E a aprendizagem foi esta. Eu posso amar sem me dissolver, em rigor, para amar, eu preciso de não me dissolver. Portanto, terceira prenda, para quem gosta de tomar notas ou fazer esquemas, terceira prenda de Saturno Neptuno em Peixes, limites energéticos. Quarta prenda, responsabilidade emocional. Neptuno dissolve, mas Saturno pede maturidade. Portanto, o que é que nós temos de fazer antes de mais? Temos de assumir responsabilidade pelo nosso próprio caos emocional, pelo nosso próprio mundo interno
e parar de culpar o mundo ou de esperar que os outros sejam qualquer coisa. Nós tivemos de aprender a assumir a responsabilidade por nós próprios, pelo que sentimos, pelas nossas dores, pelas nossas coisas, em vez de continuar a viver como se os outros todos fossem os culpados do mundo estar como está e de nós não termos o que temos, porque nos é devido e porque não há direito, porque isto é a postura da vítima impotente, isto é a postura da criança, isto é a postura da boca faminta, isto é a postura de quem não assumiu responsabilidade por si próprio. Então, o mantra para este poderia ser alguma coisa como: o meu caos ou os meus sentimentos são da minha responsabilidade. E a tarefa é parar de culpar o mundo pelo que eu próprio não integrei. Porque o que é que define um adulto? A capacidade de tomar conta de si próprio e de assumir responsabilidade por si mesmo. O Carl Gustav Jung, como sabem, um homem que eu estudo, que eu admiro, que eu cito muito no meu trabalho de astrologia, de consciência, de alquimia de consciência, o pai da psicologia analítica, da psicologia profunda, o Jung dizia que o maior e o primeiro favor, na verdade ele falava de dois, e isto é a minha interpretação do que leio, do que sei, do que estudei sobre Jung nos últimos mais de 20 anos. O Jung diz basicamente que nós temos duas responsabilidades, dois favores a fazer ao mundo. O primeiro é o de nos individualizarmos. Não, não tem ordem. Primeiro que eu vou elencar é assumirmos e dedicarmos-nos ao processo da nossa própria individuação. E o que é que isso significa? Descobrir quem nascemos para ser e tornarmos-nos quem nascemos para ser. E isso implica desistir daquilo em que tivemos de nos tornar para obter amor ou para sermos aceites. Então, o primeiro favor que qualquer ser humano consciente tem para fazer a si próprio e, portanto, ao mundo, é este: é tratar de se tornar ele próprio. O Agostinho da Silva, esse gênio aquariano, dizia que cada um de nós devia aprender a tocar a partitura da sua própria música. Eventualmente, como não tivemos pianos à mão, ou não tivemos mestres, ou não sabemos ler partituras, é natural que dediquemos uma parte da nossa vida a tocar instrumentos que não são os nossos. Mas que a nossa tarefa, e isto é uma paráfrase nas palavras do professor Agostinho da Silva, o aquariano português, daquilo que o Jung dizia, que é, no fundo, cada um de nós tem uma música própria, um instrumento próprio, uma vibração própria, um tambor próprio, um tom próprio para vibrar no mundo. Os índios dizem que o Grande Espírito nos deu a cada um de nós uma música e que a nossa vida deveria consistir de a tocar. Isto é o que o Jung quer dizer com o processo de individuação. É diferente eu construir uma persona para obter amor e para me encaixar na sociedade e para corresponder às expectativas e para cumprir os projetos alheios e os mandatos que a sociedade, a família, a neurose coloca sobre mim. É diferente desenvolver uma personalidade. Persona no teatro grego era a máscara que os atores usavam para desempenhar o papel. É diferente desenvolver uma personalidade do que cumprir o nosso próprio processo de individuação. E o Jung também explicava que nós levávamos a primeira metade da vida, até à chamada crise da meia-idade, a desenvolver uma persona, a criar uma máscara
para ter validação, para sermos amados, para sermos aceitos, para sermos produtivos, para sermos orgulho da mamã, do papá, do avô, para sermos a perpetuação da neurose familiar, para carregarmos o mandato inconsciente que a família põe sobre nós, etc, 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 etc. Não vale a pena estarmos aí por aí agora. E que a segunda metade da vida, que é aquilo que começa a clamar por nós e a fervilhar desde as profundezas e a fazer com que a nossa estrutura bem montada comece a entrar em colapso através da falta de propósito, da depressão, às vezes das doenças, às vezes dos despedimentos, dos divórcios, das mortes, das viuvezes, das separações à força, das circunstâncias da vida que nos empurram para lugares mais profundos dentro de nós. A dor obriga-nos a parar de continuar simplesmente a andar para a frente e a funcionar e em fuga para a frente. Então, tantas vezes na meia-idade e nas crises da meia-idade, que coincidem com trânsitos fortíssimos de Urano, com trânsitos fortíssimos de Neptuno, com trânsitos fortíssimos de Plutão, entre os 37, 38 e os 44 anos, todos nós passamos uma fase, uma grande crise, em que o grande propósito dessa crise é podermos ir da personalidade à individualidade, que é descobrir quem somos debaixo dos escombros de tudo aquilo em que nos tornamos para sermos alguém. Então, um dos grandes favores que devemos prestar a nós próprios e à vida é individualizarmos-nos. E a segunda grande oferenda que podemos oferecer ao mundo e que temos a responsabilidade e o interesse de fazer por nós próprios é retirar do mundo as sombras que sobre ele projetamos. Isto significa olharmos para o nosso próprio inconsciente. Só que o que é próprio do inconsciente é não ser consciente, não é? E ter a coragem de olharmos para os aspectos inconscientes que transportamos dentro de nós, sem saber, sem admitir, sem reconhecer, sem aceitar, sem ver, sem querer olhar, e que na prática resultam como tudo aquilo que desconhecemos e que nos incomoda em nós e por consequência nos outros. Saturno obriga-nos, especialmente durante a sua passagem por Peixes, obriga-nos a compreender as projeções todas que fizemos sobre o mundo, de modo a que não esperemos do mundo o que nós próprios não somos ou não somos capazes de fazer. E isto é o quarto ponto da minha listinha, e está ligado com todos os outros, é evidente, mas em termos da minha listinha das 20 prendas de Saturno e Neptuno em Peixes, é o quarto ponto, a que eu chamei responsabilidade emocional, ou se quiserem, maturidade. Quinto ponto, a cura do papel de vítima. Porque Saturno pergunta: onde é que tu te abandonas em nome do amor? Martírio não é prova de amor. Martírio é prova de um mecanismo de sobrevivência e de busca de aceitação em que aprendemos a anular-nos ou a sacrificar as nossas necessidades para não perdermos a ligação. Quinta prenda, a espiritual. Sexta prenda, a quinta é a cura do papel de vítima. Sexta prenda, a espiritualidade encarnada. Meditar não basta. Andar nos círculos, a curar chakras e a levitar e a ter visões e a comer alface e a fazer cerimónias de medicinas e dar as mãos na praia e cantar o Feelings, não basta. É preciso pagar contas, é preciso cumprir horários, é preciso sustentar as práticas, é preciso cuidar das crianças, é preciso levantar de manhã para vergar a mola, é preciso pagar o aluguer para estar na vida. Isso geralmente é através de um trabalho, ou de uma vocação, ou de um serviço, ou de uma escravatura, consoante
tenhamos consciência de quais são os nossos dons e capacidade de os oferecer ao mundo de uma, de uma forma que nos sirva a nós também. Sétima prenda de Saturno-Netuno em Peixes, o confronto com a fadiga psíquica. E eu estou certo que todos nós sabemos do que isto fala. Não vos dei o mantra da espiritualidade encarnada. O mantra da espiritualidade encarnada é o sagrado também paga contas, que é a crença de que espírito e matéria estão completamente que um nos basta. Nós temos que integrar o espírito e a matéria. Por exemplo, o meu trabalho há 25 anos é aconselhar pessoas através da astrologia e nos últimos 15 comecei a fazer também trabalho energético com grupos de cura e círculos. Mas quando eu vou ao supermercado comprar areia para os gatinhos cagarem, eu não pago ao senhor da Sonai do continente a ler-lhe os trânsitos. É claro que ele ia ser muito mais feliz de saber que trânsito está a viver e como navegar conscientemente os desafios da sua própria vida. Mas o valor que ele pede e que ele reconhece é euros. Ó Dona Aurora, cada euro é 200 escudos. Ó Dona Aurora, então eu cobro pelo meu trabalho para depois poder comprar pedrinhas para as gatinhas cagarem. E quem diz as pedrinhas para as gatinhas cagarem, diz a escola da minha filha. E não há nenhuma diferença, e eu não deixo de ser espiritual por fazer da espiritualidade ou da vida interior, ou da vida superior, ou da vida invisível, ou da vida imanente, ou da vida evidente, ou da vida primeira, o foco do meu trabalho e da minha intervenção. Portanto, o mantra é: o sagrado também paga contas. E só se tu tiveres uma relação muito má entre o espírito e a matéria, entre o pai e a mãe, entre o sol e a lua, entre o masculino e o feminino, uma desorganização e uma desarmonia completas, é que tu acreditas que na vida estas coisas não estão casadas e não são complementos e não se casam completamente. Sétima prenda, aquela que eu dizia que todos nós conhecemos por esta altura da nossa vida, o confronto com a fadiga psíquica, o burnout empático, a exaustão emocional, a saturação da informação ou o cansaço dos likes. Nós tivemos de aprender a desligar para não sermos sorvidos por uma irrealidade mediática e pelas dinâmicas emocionais à nossa volta. E a maneira de lidar com isto é através da autoproteção psíquica. Eu não estou a dizer aprendermos a defender-nos de obsessores e vampiros. Também! E Deus sabe se usar. Eu estou a falar de aprender a fechar o nosso campo e estou a falar do mantra, eu não preciso estar sempre online a sentir tudo, porque isto não vou salvar nada, vou queimar os meus fusíveis e os meus circuitos. Oitava prenda, a arte do silêncio. Menos ruído digital, mais recolhimento, mais jejum sensorial. E nós aqui até poderíamos falar dos. Só um segundo. Nós aqui até poderíamos falar dos detoxes de dopamina, mas também deveríamos falar da limpeza de parasitas. E também poderíamos falar da limpeza de obsessores. E também poderíamos falar da dieta energética correta. Então, a arte do silêncio, que é a oitava prenda da minha lista, mas eu amanhã vou fazer uma listagem diferente com outros números. Isto é só uma maneira de partilhar convosco estas ideias e convidar-vos a olharem para a vossa própria vida e para a vossa última década e meia, em particular os últimos 3 anos. Então, o mantra
Para o ponto 8, para a oitava prenda, que é a arte do silêncio, o mantra é: o silêncio é medicina. Menos ruído, menos distração, menos transe, menos envolvimento, menos drama, menos dopamina, menos estimulação, menos intensidade emocional. As pessoas que não têm outra, as pessoas que não têm um contacto mais profundo com a sua própria alma, que é o que nos dá a todos o senso de vitalidade, propósito e de alegria, têm de ir buscar à estimulação emocional o senso de estarem vivos. Então, na ausência de uma relação com a alma, quem não a tem precisa de sentir coisas. E não tem que ser sentir coisas boas. Basta sentir, que é para ativar o corpo emocional, porque é isso que dá às pessoas o senso de estarem vivas. Assim como, na ausência de um contacto real com a sua própria alma, as pessoas também precisam muito de ruído, distração, barulho, conversa, blá, 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 estar permanentemente a dar ao badalo. Porquê? Porque precisam de sentir que estão vivas e a vida da personalidade, desconectada da alma, tem a ver com estímulo, estímulo mental, blá, 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 estímulo visual, estímulo auditivo e estímulo emocional, permanentemente. À medida que aprofundamos o nosso contacto com a nossa alma, não há nada que mais apreciemos que a solitude, o vagar, o silêncio e a desconexão do caos do campo emocional coletivo. De modo a que quando vamos para o estabilizar ou para o contagiar com outra vibração. Mas se lá permanecemos demasiado tempo, é uma questão inevitável perdermos o nosso próprio centro e tornarmos-nos nós próprios mais uma das milhões e milhões de galinhas intoxicadas. Nona prenda de Saturno e Neptuno em peixes. A fé testada pela realidade. Crises coletivas e pessoais obrigaram-nos a redefinir fé como um compromisso, um verbo, um exercício, um músculo, uma expressão da vontade e não como uma esperança vaga ou só um pensamento positivo. Então, a fé testada e o mantra é: a fé que resiste é a que eu pratico. Décima prenda, o valor da terapia. Peixes governa o inconsciente. Peixes representa o acúmulo e a síntese de todas as experiências emocionais e memórias de tudo o que foi. Peixes representa o nosso inconsciente, mas o inconsciente também que é maior do que o nosso. Por exemplo, o inconsciente da família, o inconsciente racial, o inconsciente coletivo, o inconsciente humano. Então, peixes representa o grande repositório de memória. Porque o que a água representa energeticamente é memória, inconsciente, imagens gravadas. E como Saturno exige trabalho, estrutura, foco, responsabilidade, maturidade, e Saturno exige que lidemos com as coisas que têm de ser lidadas. O lema de Saturno a este nível é:
A man's gotta do what a man's gotta do. That's just the name of the game. There's no other game in town. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. E, portanto, se peixes representa o passado, o inconsciente, traumas, vícios, padrões, heranças, antepassados, memórias, Saturno diz assim: ó amigo, esses traumas não se vão resolver sozinhos. Ó amigo, esses vícios não se vão dissolver sozinhos. Ó amigo, esses padrões não se vão denunciar nem libertar sozinhos. Portanto, o trabalho, um dos mais valiosos que poderíamos ter feito durante a última década e meia, especialmente nos últimos 3 anos, que poderíamos ter feito, porque agora já não há muito tempo. Agora temos os testes de Saturno em Carneiro e Neptuno em Carneiro, que é outro filme. Estou a falar daquilo que nos há de ter preparado para estarmos em condições de abraçarmos e tomarmos nas mãos os novos desafios. Isto é as prendas que tu, por esta altura, deves ser capaz de ter reconhecer que recebeste no sapatinho e que para isso contribuiu e concorreu tudo o que viveste, especialmente as dificuldades, os desapontamentos, as chatices, os apertos, as tristezas, as depressões, os abandonos, as rejeições, as frustrações, as desilusões e todas as outras expressões ao nível humano daquilo que é a grande aprendizagem amorosa que Neptuno e Saturno em peixes nos oferece. Então, o valor da terapia como 10ª prenda. E o mantra para isto? Eu sei que isto é uma brincadeira, que é o inconsciente não se cura sozinho. E eu inspirei-me para esta naquela piada do homem moderno, integrado, atento, sensível, que a sociedade e a cultura nos quer fazer crer que é o ideal de homem, que é muito atento à mulher e às suas necessidades e à sua própria agenda de individuação. Então, o homem, no dia 8 de março, que é o dia da mulher, este homem diz: oh, amor, eu sei que hoje é dia da mulher, mas essa Santos de Queijo não se vai fazer sozinha. Então, eu inspirei-me na piadola de Santos de Queijo no dia 8 de março, que é o dia dos 365, né? Há o dia das vítimas, e há o dia dos combatentes, e há o dia dos mártires, é o dia da mulher, e há o dia da árvore, e há o dia do cão, e o dia do gato, e o dia dos avós. O inconsciente não se cura sozinho. Cura exige compromisso, método e implica ser colocada, ter sido colocada como uma das prioridades na nossa vida. 11ª prenda, a desilusão amorosa como despertar. Eu sei que isto vai tocar em particular aos meus amigos dos signos Virgem e Peixes, Sagitário e Gêmeos, e todos os outros com posicionamentos fortes de Neptuno e planetas em Peixes. Mas isto não é uma má notícia, porque já não é notícia. É do passado. Qual é a má notícia? Se fosse notícia e se fosse má, é que todos os relacionamentos baseados em fantasia foram testados. Porque vou-te dizer uma coisa que tu ainda não tinhas percebido.
Depois deste trânsito de Saturno e Neptuno em Peixes, em que nós estivemos a aprender realmente o que é amor, tudo o que não o é, ilusão, expectativa, idealismo, fantasia, romance, vazio, projeção, manipulação, engodo, engano, psicopatia, dependência, codependência, manipulação, vampirismo, suga-suga, suga-suga, aproveitamento, relações parciais de objeto, em que eu não vejo o outro pelo que ele é, eu vejo o outro pelo que eu preciso de saciar de mim, então o outro não é um indivíduo, é um projeto ou um objeto, é o meio para atingir um fim. Tudo o que não é amor foi denunciado e foi testado. Porque, meus queridos, a notícia é esta: o amor deixou de ser anestesia. O amor é um estado de consciência. Não serve para nos salvar de uma existência que ainda não aprendemos a amar. Nem serve para nos salvar da nossa própria falta de amor próprio e da nossa própria falta de autorrespeito e da nossa própria falta de autocuidado e para nos salvar do nosso próprio abandono de nós mesmos. Nem para nos salvar da nossa procura por um Messias, um Salvador, ou um pai, ou uma mãe, ou uma teta, ou um bico de seio. O amor já não é anestesia. O amor é um estado de consciência e implica amor próprio. Implica amor pela vida. Implica amor de Deus. E inclui amor por outra pessoa. Inclui. Porque o maior vai sempre ter espaço para incluir o menor. Mas o menor não tem necessariamente espaço para incluir o maior. Mantra. Perante a ideia da desilusão amorosa, o mantra talvez seja: eu amava a imagem, não a pessoa. Eu amava a fantasia, não a pessoa. Eu amava a expectativa. Eu amava o projeto que fiz na minha cabeça. Eu amava a projeção, mas a fantasia caiu e o que ficou foi o real. Sou eu o único a reconhecer isto na minha vida e nas vidas à minha volta? Se calhar eu sou o único. Sim, papiço, és o único. 12ª prenda. Está a correr bem isto? Para o mês que vem fazemos o Saturno Neptuno em Carneiro, ou no sábado que vem, no Círculo, se alguém vier, temos 4 ou 5 lugares. Se alguém mais vier, falamos disso lá. 12ª, serviço com estrutura. Ajudar os outros, sim. Salvá-los de si próprios, não. Ajudar os outros, sim. Com contratos, com horários, com limites, com sustentabilidade. Ou como diz o provérbio, boas vedações fazem boa vizinhança. Saturno vem pôr limites no peixes. E o que é peixes? É o solvente universal. Eu sou um com tudo, eu sinto tudo, eu sou com tudo, eu e tu e nós e tudo somos a mesma coisa. Só que isto, se por um lado é o germen da compaixão, por outro lado é a garantia da confusão. Então, o mantra que nasce com esta aprendizagem pode ser, por exemplo, ajudar também tem limites. Porque serviço sem forma vira exaustão.
e transforma-se no célebre triângulo de Karpman, que é o triângulo entre a vítima, que procura um salvador, porque há um perseguidor que persegue a vítima. Então a vítima procura o salvador. O salvador, claro, precisa de uma vítima para poder ser salvador. Só que o salvador não consegue salvar a vítima e torna-se vítima da tentativa de salvar uma vítima que não quer ser salva, só quer ser vítima. E então, quando o Salvador começa a compreender e a reconhecer que por mais que dê, que se anule, que se apague, que se preocupe, que proponha soluções e que empreste dinheiro e que compreenda e que dê o cu e que pague a gasolina do seu próprio bolso e que facilite suaves prestações mensais e que às tantas está, mas é ele a ser enrabado pela vítima que está a tentar salvar, de ser enrabada pelo suposto perpetrador, então o Salvador de repente, paciência, já não quer ajudar ninguém e quer vingar-se desta puta, desta vítima que só o levou para o lugar dos seus próprios limites, quando ele achava que não tinha nenhum, porque achava que era o maior. Então o Salvador torna-se o perseguidor. E assim, and merry-go-round, assim como um carrossel, em que andamos todos a desempenhar os papéis uns para os outros, uns para os outros, uns para os outros, até termos a um mínimo de consciência dos triângulos em que nos envolvemos. 13ª prenda. Obrigado pelo feedback. É para alguma coisa a pessoa tem ascendente leão, não é? Não é só para chatear os outros, a explicar-lhes como é maravilhosa o que fez, o que disse, o que vai fazer, porque o tema favorito de leão é ele próprio, seja para se queixar, seja para se vangloriar. Espelho meu, e para leão não há senão espelhos do seu próprio narciso. Claro, mas isso é um leão pouco evoluído. Não é um leão como o meu. O meu leão já não tem ego. E agora eu ando a ajudar toda a gente a libertar-se dos seus próprios egos, porque eu já não tenho ego e tu ainda tens. Pobre, porque eu meditei muito mais do que tu e eu agora já não tenho ego nenhum. Ou seja, o meu ego é muito mais flat que o teu, mas estás a ver, mas muito mais flat. É a melhor economia do mundo, é o melhor ego do mundo, é o ego que não existe, é o meu. Tá? Bom, só para não ficarem aqui dúvidas, que eu sou um iluminado e tu precisas da minha ajuda. É 13º. Eu nos outros webinars, para ver se eu consigo vender mensalidades às pessoas, eu nos outros webinars gozo com os outros signos. Eu com Leão é de Borla, porque é o meu ascendente. Eu gosto de Borla com dois signos, que é Peixes, que é o meu Sol, e Leão, que é o meu ascendente. Às vezes também dou umas piadas sobre a Lua em Capricórnio, que é a minha própria Lua. De resto, eu só gozo, caricaturo e brinco com os outros signos, ou se estiver furioso com eles, por um qualquer capricho, ou um dia correu-me mal, ou então quando as pessoas me pagam, e nesse caso eu aceito encomendas de que signo é que vamos falar mal hoje, não é? Aliás, até estou a pensar para chegar a mais pessoas com o meu Patreon, ou lá como é que se diz esta merda, até estou a pensar criar uma rubrica que atraia mais as pessoas, que é uma rubrica do humor, que é stand-up comedy astrológica, que é eu ponho de pé, que é stand-up, e digo disparates, não é? E depois meto signos e planetas e digo que isto é stand-up comedy, e até estou a pensar chamar-lhe de que signo vamos falar mal hoje, que é uma vez por mês, das 19 às 20h30, para subscritores exclusivos da newsletter do Tomatinho do Papiço. E por apenas 9,99€. Se vos parecer bem, a gente faz isso. Pronto. E até estamos a pensar fazer um pack, um pacote, né? Que oferecemos 2 vegetais à borla para a pessoa levar no pacote. Pode ser, por exemplo, um alho francês e uma courgette para quem já tiver muita prática. Se não, começam com uma cenourinha, que a pessoa tem que começar por algum lado, não é?
mas não perder a esperança que isto com prática tudo se consegue. E digo-vos por experiência própria, a pessoa habitua-se a tudo. Essa é que é essa. A pessoa habitua-se a tudo. Outra vez arroz, como dizia a outra. Não é? Bom, eu hoje não posso que amanhã vou ao ginecologista. Ah, é? E vais ao dentista? Bom, a solidão como iniciação. 13º, a solidão como iniciação. 13ª prenda. Isto dispensa explicações. Porque eu estou certo, amor, eu estou certo que nos últimos 15 anos, que ao longo da tua vida e que em momentos muito específicos da tua vida mais recente, houve momentos de profunda solidão, de profundo isolamento e de um senso profundo de estares profundamente entregue a ti próprio, sem quem te veja, quem te apoie, a quem recorrer, quem te salve, a não ser Deus, a não seres tu e Deus, e isto é para aqueles de nós que o reconhecem como uma realidade viva no seu coração e à sua volta, no chilrear dos pássaros, no restolhar das folhas, no sussurrar do vento, no dia que nasce, na lua e nas estrelas altas no céu à noite, nas visitas dos gatos. É menos solitário quando podemos reconhecer Deus. E ainda assim há momentos que nem a Deus reconhecemos. Até o Senhor Jesus, o Cristo, teve um momento de dúvida na cruz, quando disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? E essa é uma experiência profundamente iniciática de peixes e de Saturno, que é isolamento, solidão, separação em peixes. E estes momentos de isolamento hão de ter sido câmaras de purificação iniciática e de purificação psíquica. A solitude, que é o estar só consigo próprio e com Deus, há de se ter tornado um altar precioso na tua vida e na tua consciência. Há de te ter permitido aprofundar a tua relação com o invisível, com o grande Espírito, com o mistério, com Deus e com a tua própria alma, tantas vezes e de tantas formas incomunicável. Então, a solitude, a solidão acompanhada de ti próprio, há de se ter tornado um altar. E quem sabe o mantra para isto possa ser qualquer coisa parecida com estar só ensinou-me quem eu sou. Ou estar só ensinou-me tremendamente o que eu não teria descoberto de outra maneira, a meio do ruído, da procura da alegria exterior, na extroversão, na efusividade, na espuma dos dias. Não é? É ou não é? Bem, desculpem, é que os planetas estão em carneiro e isto faz-me impaciente e faz-me calor. Com a vossa licença, eu já não aguento mais o calor. O corpo como termômetro espiritual. E eu vou explicar assim: os sintomas psicossomáticos revelaram o que ignorávamos emocionalmente. Dito de outra maneira, o corpo grita o que nós teimamos em silenciar. O sintoma denuncia a tensão psíquica.
O meu corpo fala quando eu não escuto, quando eu não presto atenção. O meu corpo está a comunicar-me o que eu não quero saber. O sintoma é uma mensagem. 15ª prenda. Encerrar ciclos kármicos. Tu consegues elencar a quantidade de despedidas que viveste desde 2011? Tu lembras-te do inocente que eras? Também o menos sábio, menos compassivo, menos humilde, menos desperto, menos atento, menos presente. Mas ainda te lembras como era a vida, como eras tu antes de 2011, antes dos tempos da dureza, Plutão em Capricórnio e Neptuno em Peixes, a obrigarem-nos a crescer e a aprender a perder com graciosidade? Foram anos tremendos, amor. Tu és capaz de rever mentalmente neste instante a quantidade de despedidas que viveste e tudo o que tiveste de deixar para trás? Tudo o que tiveste de aprender a aceitar e a dizer até já, até mais, até sempre, obrigado. Falamos de despedidas inevitáveis, falamos de pessoas, de acordos, de relações que saíram da nossa vida por amor, tudo por amor. E em parte, para que pudéssemos nós próprios recuperar soberania, direção, uma nova oportunidade, outra consciência, para que nos puséssemos em busca de outras coisas, para que entrássemos no nosso processo de procura, procura. O mantra para isto, para os ciclos kármicos que se encerraram, e foram tantos, não foram? E foram tantos, agora que pensamos nisso. Talvez seja, por exemplo, nem todos caminham comigo até ao fim. E sabes, aprender a soltar, agradecer e despedir é uma arte que nós precisamos aprender e que estivemos a aprender à força. Eu, quando penso nisto, penso sempre no livro da budista Pema Chodron, que tem um livro que se chama Quando Tudo se Desfaz, que para mim é leitura obrigatória para tempos de Saturno, Neptuno em Peixes. Se não leste, já não precisas, porque eles já não estão em Peixes. Saturno já lá volta daqui a 30 anos e Neptuno daqui a 160. Por isso, se não leste, pá, se quiseres fazê-lo agora por uma questão de curiosidade, ainda é como o outro. Agora, com Saturno, Neptuno em Carneiro, não é para ler o quando tudo se desfaz, porque seja como for, já tudo se desfez. E tu sabes. E o que é que não se desfez? Aquilo que em ti é adamantino, e aquilo que em ti é para preservar, e aquilo que em ti é para sustentar, e aquilo que em ti é para amar e para reconhecer, e para conhecer, e para viver, e para arriscar, e para te conduzir no mistério, no desafio e no processo de vires a viver a próxima etapa da tua vida. Melhor dito até, a próxima vida nesta mesma encarnação. Deixa-me fazer uma previsão. Se fores corajoso e fiel e íntegro, tu vais ter uma vida nova nesta mesma encarnação. E já começou. Incipientemente já começou. E quando chegar a abril, maio, tu vais começar a sentir isso ainda mais. E quando chegar a julho, tu vais sentir isso ainda mais. E se pronto,
Tu olhares para trás e não vires que estás a viver uma vida nova e puderes em consciência assumir que foste verdadeiro, foste íntegro, estiveste presente, estiveste focado no essencial, estiveste a cuidar do teu coração, estiveste atento à vida e aos sinais e não estás a viver uma vida nova, nesse caso, manda-me um e-mail a reclamar e eu devolvo-te o dinheiro desta consulta. 16ª prenda. Felizmente não pagaste nada por isto. Senão, eu também não ia gastar dinheiro nenhum, não ia ter despesa nenhuma, porque eu sei do que estou a dizer. Toma aí nota, o papice é um arrogante. Tomas nota e daqui a uns anos falamos. 16ª prenda. Criatividade com disciplina. Porque, olha, peixes é inspiração. Peixes é arte. Mas Saturno é prática diária, é compromisso. Logo, a arte deixa de ser resultado da inspiração caótica, pontual, do improviso. A arte passa a ser uma prática diária. E outra maneira de olhar para isto é fazermos da nossa vida diária uma arte. A arte de viver conscientemente. Ou como eu propunha nos webinars que fiz há 2 anos, o misticismo na vida prática, trazermos o céu à Terra através da nossa maneira de viver e de caminhar no planeta. Esses webinars, caso alguém tenha interesse, estão disponíveis gratuitamente no YouTube. No meu canal de YouTube não tenho lá muita coisa, mas o que tenho é mais ou menos bom, ainda está bom. Porque aquilo é, o que lá está é pertinente e ressoa durante algum tempo. O misticismo na vida prática. São 6 webinars de hora e meia, 2 horas cada um. Há muito material sobre Saturno em Peixes, caso queiras estar em contacto não só com esta energia, com este ensinamento, com estas ideias, mas rever esses temas mais profundamente. Então, a arte de viver, a arte como uma prática diária e não como o produto da inspiração caótica, imprevista, súbita. Dito de outra maneira, a inspiração precisa de horário. A inspiração precisa de horário. Tu já ouviste falar num senhor considerado pai da filosofia ocidental, que é o Aristóteles. O Aristóteles, entre muitas coisas que deixou para a posteridade, deixou em particular algumas frases que eu gosto muito e esta em específico. Ele diz: nós somos o resultado daquilo que fazemos repetidamente. Logo, a excelência não é um dom, mas um hábito. Quando nós trazemos Saturno para a vida, nós percebemos que 99% é transpiração e 1% é inspiração. Nós sabemos que queremos estar preparados, prontos, presentes e disponíveis e atentos quando a oportunidade aparece e surge. E isto é Saturno. 17ª prenda. Aprender a não salvar. Já tínhamos abordado esta. E lembra-te do mantra: nem todos querem ser resgatados. E uma frase que talvez tu queiras lembrar a ti próprio ou a ti própria é: eu respeito e devolvo o destino a quem o vive. Eu respeito e devolvo o destino a quem o vive. Que é outra forma de dizer, apesar de eu sentir isto, isto não faz com que isto seja meu. Eu posso escolher se quero fazer disto o meu fardo, o meu karma, a minha responsabilidade. E se escolheres, assume. E é uma dádiva. Mas pelo menos lembra-te de escolher, lembra-te que tiveste
tempo suficiente e experiências suficientes para aprender a não salvar, como maneira de justificares o teu direito a viver, como maneira de pareceres bem na fotografia, como maneira de justificares a tua existência, como função por defeito de funcionamento, como maneira de funcionar por defeito, porque isto permite-te estar verdadeiramente disponível para outras situações que só aparecem quando tu estás disponível para elas, e tu só estás disponível para elas e tens energia disponível quando aprendes a dizer os nãos necessários e importantes. Finalmente, para terminarmos ou aproximarmos do fim, 18ª prenda, o valor do anonimato, que fala de menos necessidade de palco e mais trabalho invisível. Eu preciso de fazer alarido se estou a ajudar as vítimas. Eu preciso de fazer uma live a dizer que estou não sei onde, a trazer não sei o quê, porque eu sou o maior. Eu preciso de estar a fazer barulho para servir o mundo. Eu preciso de palco e reportagem e de um direto para o Facebook quando estou a ser gentil com alguém, a desapertar alguém, a ajudar alguém a sorrir, a contribuir com dinheiro, ou tempo, ou energia, um abraço, ou força, ou um empurrão, ou um estaladão na tromba para a vida de alguém respirar melhor ou funcionar melhor. Eu preciso de testemunhas para ser bonzinho. Eu preciso de palco. Se o meu foco e o meu interesse e a minha motivação reais é o serviço, mantra, nem tudo o que é real precisa ser visto. E lembra-te da imagem da abelha que, tal como a virtude, trabalha em silêncio. Quando a virtude precisa de palco e barulho, eu não estou certo que seja virtude. 19ª prenda possível, algumas delas mais evidentes para cada um de nós, outras menos necessárias, outras indispensáveis, outras inescapáveis. É só para vermos e para reconhecermos de que maneiras temos vindo a crescer e no quê. 19ª, confronto com dependências, substâncias, relações, espiritualidade bacoca, como eu lhe chamo, espiritualidade escapista, tudo isso foi exposto, faliu, foi denunciado. Em relação às dependências, nós já falámos nisto quando falámos das desilusões amorosas, já falámos disto quando falámos de vícios, de padrões, de traumas. Hum, Tudo aquilo que nos anestesia do sofrimento, da dor, do medo, da ansiedade existencial, da solidão, do vazio, do luto, do arrependimento. E todos nós procuramos maneiras de regular as nossas emoções dolorosas, em vez de as curarmos, de as trabalharmos, de as olharmos, nós procuramos tantas vezes anestesiá-las, não é? Com relações, com espiritualidades, com substâncias, com dinheiro, com sexo, com conquista, com dopamina, com poder, com influência, com reconhecimento, com sucesso, com likes, com popularidade. E é importante lembrarmos-nos e que tínhamos aprendido que tudo o que nos anestesia nos aprisiona. Finalmente, para já e por hoje, fé adulta.
uma fé mais encarnada, uma fé menos mágica, uma fé menos idealista, uma fé menos infantil, uma fé menos wishful thinking, pensamento mágico, uma fé baseada na nossa própria resiliência e na prova de que quando o nosso coração manda acreditar e confiar, e quando temos a coragem de o fazer e nos mantemos a acreditar e a confiar apenas porque o nosso coração manda, e apesar de não haver motivo nenhum para o fazer, e nós descobrimos que, vencidos os testes necessários e mantendo-nos fiéis o tempo suficiente, temos a prova de que valeu a pena acreditar e de que valeu a pena seguir o coração. E é assim que se construiu dentro de nós, através de nós, apesar de nós, e tantas vezes contra a nossa melhor conveniência, em todos nós, uma fé mais adulta, e eu vou dizer que nós fomos trazidos de volta para a nossa maturidade e autoridade espiritual. Ora, nós estamos no final da sessão de hoje e o que nós temos pela frente são anos de Saturno e Neptuno em Carneiro. Eu repito, este tem sido o grande tema dos círculos de cura que temos feito nesta altura. E repito, passa publicidade, dia 28, fazemos o próximo. E temos algumas vagas. Não queremos lá ter 100 pessoas, porque senão torna-se um trabalho impessoal. Queremos lá ter 40 pessoas, 50 pessoas. O espaço acolhe mais de 100, mas nós queremos conter isto. Então temos algumas vagas. Se alguém tiver interesse nisso, que vá ao Patreon ou ao meu site, unmichaels.pt. Eu quero só, para fechar o de hoje, e agradeço que me des mais 30 segundos, isto tocou-me tão profundamente, isto foi publicado há bocadinho, às 18h16, num grupo do WhatsApp que se formou na sequência de um destes círculos onde estivemos a cuidar do Salvador Peixes em nós e estivemos a cuidar do guerreiro do seu próprio coração carneiro em nós. E há uma das amigas, uma das pessoas, uma de nós que partilhou neste grupo que hoje teve uma experiência forte no trabalho e que deixou a seguinte mensagem neste grupo. E isto não é por ela ter deixado a mensagem no grupo depois de ter estado no círculo de cura. Não é isso. É porque isto é a síntese e a essência do que eu gostaria de ter sido capaz de te transmitir. Talvez consiga com a frase dela. E o que ela escreveu foi isso. Foi isto. Abriu-se-me o coração para o amor próprio e o respeito pelo meu sentir. Uma nova consciência de mim. Estou completamente disponível para viver de acordo com o meu coração. Estou atenta a mim mesma e aos pormenores. I feel so different. Estar vivo é muito bom. Meus queridos, obrigado pela vossa presença e que todos nós possamos, cada vez mais, encher a boca para dizer este tipo de coisa. Estar vivo é muito bom. Ter-vos aqui é muito bom. Se pagarem, podem voltar. Se não, pode ser que o Papisso tenha mais um dos seus assomos piscianos e decida que se foda, a sessão de hoje é aberta a toda a gente. E olhem, como não há anfitrião, quando eu desligar aqui o meu botãozinho, esta merda cai toda, que é o que vai acontecer. Então faz de conta que tivemos um eclipse, eu vou carregar no botão e isto vai tudo cair de repente. Até breve e obrigado.